Durante um importante discurso a toda a nação russa, Vladimir Putin anunciou a suspensão da participação da Rússia no Tratado de Reduções Ofensivas Estratégicas, um tratado para diminuir e limitar mutuamente as armas nucleares estratégicas, assinado entre os Estados Unidos e a Rússia em 2002. O Tratado de Reduções Ofensivas Estratégicas de 2002 foi encerrado quando o novo tratado New START entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2011. Sendo assim, automaticamente, a suspensão foi diretamente sobre o Tratado New START, que restringe os Estados Unidos e a Rússia a 1.550 ogivas estratégicas implantadas cada uma. No importante discurso nacional na terça-feira, 21 de fevereiro, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu continuar apoiando e defendendo Kiev após sua visita relâmpago em plena capital em conflito. Em suas palavras, Putin acrescentou que a Rússia precisa estar pronta para testar armas nucleares se os Estados Unidos o fizerem primeiro. No entanto, Putin descartou que a Rússia fizesse um primeiro ataque nuclear. Nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, o parlamento russo oficializou a decisão de Putin de suspender a participação da Rússia, enquanto autoridades se posicionam para culpar os Estados Unidos e o Ocidente pelo rompimento do último pacto nuclear remanescente entre Washington e Moscou. Inclusive, muitos já destacam a falta de compromisso dos Estados Unidos, que sancionaram todos os voos partindo da ou para a nação russa por conta do conflito na Ucrânia. Ou seja, todos os voos específicos foram proibidos entre nações aliadas dos Estados Unidos diretamente para a Rússia. Isso impedia que inspetores nucleares da Rússia viajassem até os Estados Unidos para acompanhar as atividades nucleares com base nas cláusulas do New START. Já os Estados Unidos dizem o contrário, que a Rússia quem decidiu não viajar até a América, bem como não permitiu que a chegada de autoridades nucleares em solo russo. Mas como fariam isso se há sanções impostas pelo próprio Ocidente? Quem está falando a verdade nesse jogo de cegos? O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que a medida foi uma resposta muito esperada aos Estados Unidos e à OTAN, que efetivamente declararam guerra à Rússia. Medvedev disse que esta decisão foi imposta a nós pela guerra declarada pelos Estados Unidos e outros países da OTAN em nosso país. Terá uma enorme ressonância no mundo em geral e nos Estados Unidos em particular. Provavelmente Medvedev destaca o posicionamento escalonado de bombas nucleares, mísseis e tropas militares dos Estados Unidos e da OTAN do lado da Rússia, a partir do fim da União Soviética em 26 de dezembro de 1991, que trouxe maior insegurança aos russos, que recuaram para reerguer a própria economia, enquanto sua política estava instável. Medvedev também pediu que os arsenais nucleares da Grã-Bretanha e da França sejam incluídos em futuros acordos de controle de armas entre a Rússia e o Ocidente. Isso porque são as maiores nações detentoras dos equipamentos após Estados Unidos e Rússia. A sua fala tranquiliza em certo momento, pois ele diz que, no futuro, possível acordo de controle de armas, ou seja, novos acordos mais estritos. Diante de todos os movimentos nos bastidores da guerra na Ucrânia, a formação de alianças do Ocidente com mais de 54 nações, sendo lideradas pelas cabeças dos Estados Unidos, a China se aproxima mais intimamente com a Rússia e dá sinais nítidos da possível aliança do Oriente. Quer divulgar sua empresa aqui no canal? Envie-nos uma mensagem para contato@aramilitarov.com que iremos responder rapidamente. Ajude diretamente também o nosso trabalho diário no YouTube através de um Pix com qualquer valor para a nossa chave, canal@aramilitarov@gmail.com. A maior autoridade diplomática da China, Wang Yi, chegou a Moscou ainda na terça-feira após Putin suspender a participação dos Estados Unidos no tratado nuclear e após a visita de Joe Biden à Ucrânia, vista pelos próprios chineses como perigosa em um afastamento na possibilidade de diminuir as tensões na guerra para possível negociação de paz. Para alguns analistas sérios, essa visita de Biden mostra evidentemente as intenções claras dos Estados Unidos em manter a guerra e escaloná-la para toda a Europa,
porém recairá também sobre o território americano. Talvez será a primeira vez que os americanos poderão sentir o fogo e a fúria em uma guerra, assim como a própria Rússia, que também sofrerá impiedosamente. O principal diplomata da China disse nesta quarta-feira em reunião fechada com o Kremlin que espera chegar a um novo consenso sobre o avanço das relações bilaterais com a Rússia. Segundo Wang Yi, hoje estou disposto a trocar opiniões com você, meu velho amigo, em relação ao ministro Sergei Lavrov, sobre o avanço de nosso relacionamento mútuo e acho que definitivamente chegaremos a um novo consenso. Para Wang Yi, não importa como a situação internacional mude, a China tem estado e continua disposta a manter a tendência positiva com a Rússia na construção de um novo tipo de relacionamento cooperativo entre as grandes potências. Wang diz que, sob a liderança de Xi Jinping e Vladimir Putin, os dois países mantiveram sua determinação estratégica. Em uma aparente crítica aos Estados Unidos, continuou: se opõe resolutamente a qualquer comportamento unilateral ou intimidador e salvaguardam inabalavelmente sua respectiva soberania, segurança, interesses e desenvolvimento. Anteriormente, Wang havia destacado ao chefe do Conselho de Segurança da Rússia e um dos aliados mais próximos de Putin, Nikolai Patrushev, que os laços de Pequim com Moscou são sólidos como uma rocha. Do ponto de vista geopolítico e militar, o papel da China no cenário atual está sendo de grande valia para Moscou, que trava uma guerra não com a Ucrânia, mas com 54 nações diretamente envolvidas no conflito, mas não declarada oficialmente por elas. A China expandiu os laços comerciais e continuou os exercícios militares conjuntos em larga escala com a Rússia. Mas durante compromissos em cidades europeias nos últimos dias, Wang tentou apresentar a China como proponente da paz e da negociação, dizendo na Conferência de Segurança de Munique que Pequim divulgaria sua posição sobre uma solução política da crise. O auxílio militar da China para com a Rússia ainda segue muito discreto, porém foi identificado pela inteligência americana um aumento nas exportações de pequenos e ágeis drones chineses ao Kremlin, uma maneira eficaz de atingir as forças ucranianas. Alguns dos drones comerciais estão chegando na linha de frente através de distribuidores russos fornecidos pela Daxiang Innovation Science Technology Corporation, com sede em Shenzhen, na China, conhecida como DJI, de acordo com registros alfandegários, enquanto outros são transportados pelos Emirados Árabes Unidos, através de empresas laranjas e outras ocultas que não foram sancionadas pelos Estados Unidos, não até o momento. Mais informações importantes e altamente detalhadas sobre a escalada das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Rússia nos próximos vídeos. Peço sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E seguir o canal nas nossas plataformas digitais, Twitter e Instagram, pela @AraMilitarOff.